Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ponto História Podcast. Eu sou o professor Elias Filho e no episódio de hoje o nosso tema está ancorado na história da América. Nós vamos falar da civilização asteca, a formação do império, a organização social e econômica, como se relacionavam com o divino, qual que era a religiosidade, como que educavam as suas crianças e quais as contribuições que deixaram para a posteridade. Então já prepara o caderno aí, pega a tua pipoca, porque em 15 segundos a gente começa. Aguenta aí. Você pode colaborar com o Ponto História e nos ajudar a espalhar o conhecimento. Participe da nossa campanha no apoia-se/Ponto História e faça parte do nosso grupo de colaboradores. Ou você pode contribuir com qualquer valor através do Pix. A chave é o nosso e-mail, pontohistoria@gmail.com. Fique agora com mais um episódio da nossa programação. Mesoamérica. Inicialmente, vamos lembrar o significado ou relembrar o significado de Mesoamérica, pessoal. Mesoamérica, nós utilizamos esse termo para se referir a uma grande área geográfica e cultural do continente americano. Algumas das principais características do modo de vida mesoamericano eram a utilização do milho como base da alimentação, a construção de grandes pirâmides escalonadas, o uso de um sistema de calendário baseado em 2 ciclos simultâneos, e a criação da utilização de escritas pictoglíficas, que combinam elementos pictóricos, cenas figuradas, e glíficos, que são símbolos ou desenhos, por isso escrita pictoglíficas. Os arqueólogos identificaram um intenso intercâmbio cultural entre os diversos povos da região, ocorridos em diferentes momentos da história. Então, uma das sociedades mais influentes que se formou na Mesoamérica, a civilização asteca, incorporou elementos culturais que foram desenvolvidos antes por outros povos, como os olmecas, os toltecas e os famosos maias. A formação do Império Azteca. Bom, de acordo com uma lenda azteca, o deus Huitzilopochtli, ele prometeu conduzir o seu povo da região de Aztlán, ao norte do altiplano central mexicano, para um novo local mais ao sul. Segundo o sacerdote do deus Huitzilopochtli, esse local prometido ele seria revelado aos astecas por uma visão. A visão era a de uma ilha rochosa, de qual se avistaria uma águia pousada em um cacto com uma serpente na boca. Ali, os astecas deveriam erguer um templo e construir uma cidade. Em 1325, depois de anos de peregrinação, os astecas então chegaram ao local indicado pelo sacerdote, uma ilhota do lago Texcoco, onde construíram uma pequena cabana de bambu que foi o primeiro templo de Huitzilopochtli e o núcleo inicial da futura cidade de Tenochtitlán. Guerreiros e conquistadores iniciaram a dominação de cidades ao redor, os povos vizinhos, o que resultou na formação de um grande império. A guerra era uma das atividades centrais dos astecas. Então, por meio dela, eles dominavam outras sociedades, obrigando-as a reconhecer a sua autoridade política e militar. E, claro, também arrecadavam tributos. O domínio de outros povos e os tributos que eram pagos aos chefes astecas na forma de produtos, como ouro, como cacau, transformaram Tenochtitlán em uma grande e bela cidade. Estima-se que no começo do século XVI, Tenochtitlán tivesse aproximadamente 300 mil habitantes. E o império, no seu todo, reunisse mais de 25 milhões de pessoas. Organização econômica e social. Para viver na pequena ilha do lago Texcoco, onde Tenochtitlán foi erguida, e suprir
suprir as necessidades de todos, né, as necessidades da população, os astecas eles realizaram diversas obras, e essas obras exigiam muito conhecimento técnico. Por causa das inundações periódicas do lago, foram construídos diques, barragens, que possibilitaram o controle do nível da água. Como o lago Texcoco era salgado, então foi necessário encontrar uma forma de conduzir água potável das fontes até o interior da cidade. E para isso foram construídos aquedutos. Para ampliar as terras agrícolas, os astecas criaram terraços sobre a água dos lagos, que se chamavam chinampas. Nesses canteiros flutuantes, eles cultivavam flores e hortaliças. A agricultura era a base da economia asteca. Então a sociedade estava organizada em comunidades aldeãs, que produziam em terras coletivas, para a própria subsistência, e forneciam excedentes para o Estado em forma de tributos. Cultivavam-se milho, feijão, pimenta, abóbora, cacau, tabaco, algodão e uma grande variedade de frutas, legumes e verduras. A sociedade asteca. A sociedade asteca tinha uma ordem hierárquica que era dirigida por uma oligarquia militar, aristocrática e sacerdotal. No centro desse grupo dirigente estava o soberano. A população das comunidades aldeãs, elas tinham uma condição social de agricultor-soldado. Os tributos eram pagos ao imperador e aos sacerdotes por meio da concessão de parte do que produziam, da luta nas guerras ou da prestação de serviços na construção de diques, pirâmides e outras obras. Os artesãos, eles tinham um grande prestígio na sociedade asteca. Eles trabalhavam nas residências, nos templos e também em oficinas instaladas nos palácios do imperador e dos altos funcionários do Estado. Eles confeccionavam roupas utilizando o algodão tingido, e produziam peças em ouro, prata, pedras semi-preciosas e até cerâmica. Também faziam mosaicos de plumas, muito apreciados como ornamentos. Os comerciantes eles foram adquirindo ao longo do tempo uma grande importância na sociedade asteca. Além da variedade de produtos que aumentavam as riquezas do império, ao viajar para terras distantes, esses comerciantes, esses mercadores, traziam notícias de povos que ainda não haviam sido conquistados. Então, dessa forma, as novas conquistas eram iniciadas pelos negociantes, que propunham um acordo de submissão das cidades. Caso falhassem, os guerreiros deviam realizar a conquista de forma militar. O Códice Mendoza. A palavra códice, pessoal, refere-se ao conjunto de desenhos e escritos que eram feitos por escribas astecas e por outros habitantes da região onde hoje se situa o México, antes e depois da conquista espanhola. Neles, os nativos narram eventos importantes da sua história e descrevem a organização do império e cenas da vida cotidiana. Antes da chegada dos espanhóis, esses registros eram feitos exclusivamente com imagens. Depois da conquista, os colonizadores acrescentaram às imagens textos escritos em espanhol. Um dos códices mais conhecidos desse período é o Códice Mendoza, produzido em 1541 e 1542. Nele, os nativos descrevem a fundação de Tenochtitlán, as conquistas territoriais astecas e o sistema de cobrança de impostos no império, além de eventos relacionados também com a vida cotidiana. As análises do Códice Mendoza revelam que a educação das crianças era uma das principais preocupações da sociedade asteca. Outros registros escritos, como o Códice Florentino, elaborado também nesse período colonial, trazem informações importantes sobre o cotidiano,
sobre a cultura, sobre a organização social dos astecas. A maioria dos códices que foram preservados até os dias de hoje foram elaborados após a conquista espanhola sob a supervisão dos colonizadores. Grande parte dos documentos produzidos pelos astecas antes da conquista da América foram destruídos pelos espanhóis como forma de apagar a memória e os valores que eram transmitidos naquela sociedade. Os poucos registros preservados constituem preciosos documentos para o estudo da história, da cultura e do modo de vida da civilização asteca. Você pode colaborar com o Ponto História e nos ajudar a espalhar o conhecimento. Participe da nossa campanha no apoia-se/Ponto História e faça parte do nosso grupo de colaboradores. Ou você pode contribuir com qualquer valor através do Pix. A chave é o nosso e-mail, pontohistoria@gmail.com. Você está ouvindo Ponto História, a estação do conhecimento. A educação no Império Azteca. Com base nas representações do Códice Mendoza, é possível entender como funcionava a educação asteca, que era essencialmente prática e bastante severa. Pais e tutores castigavam as crianças que, na visão deles, não queriam estudar. Meninos e meninas recebiam educação diferenciada na sociedade asteca. Nos primeiros anos, a educação dos meninos limitava-se a bons conselhos, e a pequenas tarefas domésticas. Até os 7 anos de idade, os meninos aprendiam a carregar água e madeira e acompanhavam o pai ao mercado. Dos 7 aos 14 anos, eles aprendiam a pescar e a dirigir os barcos. Aos 15 anos, os jovens podiam entrar para 2 centros de ensino, o Calmecac ou o Teopoticali. O Calmecac era uma espécie de templo dirigido por sacerdotes. Ele admitia preferencialmente filhos de altos funcionários do Estado, mas também aceitava filhos de comerciantes. Em alguns casos, jovens das famílias pobres também entravam nesse tipo de templo, que era dirigido pelos sacerdotes. A educação no Calmecac era extremamente rigorosa e visava formar sacerdotes e altos funcionários do Estado. Já o Teopoticali, em geral, educava pessoas para atuar no comércio, em postos menos elevados do Estado ou nas atividades militares. Nesses centros, os estudantes eram tratados com menos rigor que na escola sacerdotal. Já as meninas, pessoal, a educação delas cabia às mães. Até os 6 anos de idade, elas observavam a mãe tecendo e depois começavam a realizar operações simples no tear. Entre os 7 e os 14 anos, elas fiavam o algodão, varriam a casa e também moíam o milho. Por fim, aprendiam a manejar plenamente o tear, que exigia certa prática e habilidade. A religião asteca. Os astecas eram politeístas e aí construíram templos para vários deuses. Tlaloc, deus da chuva e do trovão. Quetzalcoatl, deus do vento, da escrita, do calendário, das artes. Xicomecoatl, ou a serpente emplumada, que era a deusa do milho e a da fertilidade. E temos uma infinitude de outros deuses. Às vezes construíam templos grandiosos em forma de pirâmides. Neles, os astecas realizavam cultos religiosos e sacrifícios humanos. Geralmente, as vítimas oferecidas como sacrifício eram prisioneiros de guerras ou escravos. Assim como ocorria com os maias, para os astecas, o sol e a lua ocupavam postos de destaque entre os deuses. Ao contrário dos maias, os astecas acreditavam que o sol e a lua eram irmãos que viviam em eterno conflito. A batalha entre esses astros era vencida diariamente pelo Sol, que esmagava com furor a Lua e as estrelas para poder nascer. O culto a Huitzilopochtli, que era o deus guia da tribo,
falamos dele no início desse episódio, ele simbolizava o sol, a guerra e os guerreiros, ajuda-nos a compreender, uma das maiores características da sociedade asteca, a belicosidade. A guerra era muito importante porque garantia a conquista de territórios, o pagamento de tributos ao Estado e prisioneiros que serviriam de oferenda aos deuses. Os calendários astecas. Os astecas desenvolveram 2 calendários, um solar e um outro sagrado. No calendário solar, o ano era dividido em 18 meses, com 20 dias, que totalizavam 360 dias. Cada mês era representado por um símbolo. Então tínhamos crocodilo, vento, casa, lagarto, serpente, cérebro, coelho, água, uma série de símbolos diferentes. E havia ainda 5 dias especiais dedicados aos sacrifícios. Dessa forma, completavam os 360 dias do ano solar. Já o calendário sagrado era composto de 260 dias, divididos em 20 períodos de 13 dias. Os astecas acreditavam que a cada 52 anos, os 2 calendários se alinhavam, formando um ciclo. Então é isso, espero que você tenha gostado do tema e que esse episódio tenha, de alguma forma, ajudado nos seus estudos. Se você gostou, compartilhe com a tua turma, teus professores ou curiosos que gostem de história ou desse tipo de conteúdo. Se você puder, também contribua com a nossa campanha no Apoia-se /.história para que nós possamos continuar sempre produzindo, trazendo cada vez mais estudos e informações aqui para vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.